Oi, gente. Eu vou gravar aqui um complemento para a aula de arboviroses, porque eu acho que não ficou muito claro na aula que eu gravei sobre a dengue, surgiu muitas dúvidas durante a discussão, então eu vou deixar esse complemento aqui separado, eu acho que vai ficar um pouco melhor. Eu fiz alguns esquemas, umas animações, eu acho que fica mais compreensível, ok? Só para relembrar, então, aqui, lembrar que o vírus da dengue tem 4 sorotipos, 1, 2, 3 e 4. Esses sorotipos, eles todos apresentam a mesma estrutura, então as proteínas que compõem o envelope e o capsídeo são iguais, mas elas são molecularmente e antigenicamente distintas, ou seja, existem pequenas variações nessas proteínas que vão induzir respostas imunes distintas contra esses vírus, tá? Algumas respostas são compartilhadas, então eu tenho similaridade suficiente para que ocorra uma resposta cruzada aos antígenos desses diferentes sorotipos, mas a resposta não vai ser completamente igual para todos, ok? Eu representei aqui esses sorotipos com diferentes cores, tudo bem? Bem, para a gente entender como é que acontece o processo de infecção aumentada por anticorpos, eu vou precisar rever aí o processo de infecção do vírus da dengue, tá? Então, só relembrando, eu tenho lá uma primeira infecção aqui, por exemplo, com o sorotipo 1, esse vermelhinho. Esse vírus, então, inoculado durante a picada do mosquito, vai se associar com um receptor específico nas células, então macrófagos, monócitos, células dendríticas, e eu vou ter lá a endocitose, a fusão do endossomo, a replicação e processamento e a geração aí de virions maduros e virions imaturos que vão ser exportados da célula aí por exocitose, e eu vou ter aí na circulação então do indivíduo partículas virais imaturas, não infectantes, e partículas virais virions, então, maduros, que são infectantes. Esses virions maduros vão infectar novas células e o ciclo recomeça, tá? E aí, com isso, eu vou ter, então, uma produção de uma quantidade grande de vírus na circulação que vão acabar causando sintomas aí nessa primeira infecção, que normalmente vão ser mais do tipo dengue, sem gravidade, sem a ocorrência aí de gravidade. Okay? Ao mesmo tempo, então, que eu começo a produzir esse processo de replicação viral, eu vou ativar a resposta imunológica e eu vou começar a produzir anticorpos, tá? Anticorpos específicos, então, contra as proteínas do envelope, aqui em vermelho, mas também proteínas contra aquela porção PR da proteína M, tá? Aqui em amarelinho, tudo bem? Essa PR, esses anticorpos anti-PR, a gente vai ver o papel deles nesse processo nos próximos slides, tá? Por enquanto, vamos só ver aqui o específico para a proteína E, tá? Então, no primeiro momento, então no início da resposta, a quantidade desses anticorpos contra o virion maduro vai ser insuficiente para bloquear completamente a infecção de novas células, mas porque eu ainda tenho, então, proteínas E suficientes para fazer o processo de infecção. Mas, com o passar do tempo, a quantidade vai aumentando, eu vou bloquear completamente essas proteínas e, com isso, eu bloqueio o processo infeccioso de novas células e, com isso, eu tenho a resolução aí do quadro da dengue. Okay? Mas, então, eu gerei anticorpos específicos para a proteína E e também anticorpos específicos aí para a porção PR da proteína E. Tudo bem? O que vai acontecer então se eu tenho agora uma segunda infecção com o mesmo sorotipo, ainda com o sorotipo 1 vermelho, o primeiro que causou a primeira infecção. Então, assim que o vírus inocula as partículas, o mosquito inocula as partículas virais pela picada, esses virions eles vão ser neutralizados por aqueles anticorpos específicos que eu produzi na primeira infecção. Então, com isso, eu tenho
esses anticorpos neutralizantes que vão impedir a infecção subsequente com esse mesmo sorotipo. Então, um indivíduo que foi infectado pelo sorotipo 1, ele vai ter uma resposta imunológica aí de memória que vai imunizar esse indivíduo para o resto da vida. Então, não tenho infecção de dengue pelo mesmo sorotipo em um mesmo indivíduo, ok? Eu tenho imunidade duradoura aí para o resto da vida. Mas o que acontece se eu tiver uma outra infecção agora com um outro sorotipo? Por exemplo, um dengue vírus do tipo 2, está aqui em azulzinho, mais roxinho. Então, eu vou ter a inoculação de uma quantidade aí de partículas virais, ok? Pelo mosquito durante a picada, o repasto sanguíneo. E o que vai acontecer? Eu já tenho anticorpos que foram produzidos contra o primeiro vírus. Só que esses anticorpos, como eles não são específicos, eu tenho variações antigênicas, eu não vou ter uma capacidade de neutralização completa. Esses anticorpos são chamados então de subneutralizantes, porque eles vão reagir de forma cruzada, mas a intensidade de ligação vai ser fraca, porque eles não foram gerados de forma específica para esse vírus, tá? Então, com isso, eu ainda vou ter a capacidade de infectar as células, porque eu ainda vou ter proteínas do envelope do vírus expostos, e aí eu começo a ter a infecção gerando virions maduros e virions imaturos desse novo sorotipo, tá? Esses virions, eles vão ser opsonizados por esses anticorpos neutralizantes, mas eu ainda continuo tendo a possibilidade de infectar novas células e continuar o processo infeccioso em novas células. Acontece que, durante a primeira infecção, só relembrando, eu também gerei anticorpos contra aquelas proteínas, aquela porção PR da proteína M, ok? E esses anticorpos, eles vão se ligar a esses virions imaturos aqui desse novo sorotipo, certo? Lembrando que as células que são infectadas pelo vírus da dengue são células imunológicas, então macrófagos, células dendríticas, que apresentam receptores do tipo FC, então para a porção FC dos anticorpos. E esses virions imaturos, recobertos com anticorpos, eles vão ser capazes de interagir com esses receptores aqui FC por meio desses anticorpos, ok? E aí eu vou ter a endocitose desses virions imaturos. O que vai acontecer? Como eu tenho a endocitose, as enzimas proteolíticas presentes aqui dentro do endossomo, lembrando, eu tenho ainda algumas proteínas não completamente recobertas, eu vou ter então a clivagem da proteína, daquela porção pré-M, da proteína M, e com isso eu vou permitir a maturação então do virion, o processo de fusão, a replicação e o processamento, e com isso essa célula, a posterior, ela vai ser capaz tanto de ser infectada via receptor normal, quanto eu vou ter uma infecção aqui mediada agora pelo receptor FC. Com isso, a quantidade de vírus produzidas numa segunda infecção e a capacidade infecciosa desse segundo vírus é muito aumentada. E, com isso, a carga, a quantidade de vírus produzidas numa segunda infecção por um outro sorotipo de dengue, de vírus da dengue, vai ser muito maior do que na primeira infecção, porque eu tenho aqui agora essa infecção aumentada por anticorpos. Como eu tenho uma carga viral maior, eu vou ter uma resposta imunológica maior, uma resposta inflamatória maior, e com isso eu posso ter, nesses casos, o desenvolvimento da dengue grave. Vai ser muito mais frequente devido a esse fenômeno de infecção aumentada por anticorpos, ok? Então, como consequência desse processo, eu vou ter esse fenômeno de aumento de infecção dependente de anticorpos, devido ao aumento da carga viral e exacerbação da resposta imunológica, que vão, então, contribuir aí para aumento de permeabilidade vascular, diminuição da produção de plaquetas e, com isso, aquelas consequências ali da febre hemorrágica pelo vírus da dengue. Tudo bem? Ok. Então,
Vamos imaginar agora que essa infecção segunda ela está mais grave, mas ao mesmo tempo eu vou continuar a resposta imunológica e agora, além de eu ter já aqueles anticorpos produzidos contra o dengue do vírus do tipo 1, eu agora vou começar a produzir um pouco de anticorpos contra esse novo sorotipo. Então aqui em azul, uns anticorpos neutralizantes para esse sorotipo do tipo 2, tá? Aqui a gente tem um pouco, não vai ser a mesma quantidade de anticorpos produzidos da primeira infecção, porque eu tenho aquele fenômeno do pecado antigênico original. Mas eu ainda vou ter uma produção grande de anticorpos suficiente para que eu tenha a neutralização completa desse segundo vírus, e com isso eu também tenho a resolução dessa segunda infecção, caso o indivíduo não tenha morrido, logicamente, por agravamento da dengue, tá? Mas normalmente isso não acontece, então eu também gero agora anticorpos contra esse segundo sorotipo. Bom, o que vai acontecer agora se eu tiver uma terceira ou uma quarta infecção agora com os outros sorotipos que eu ainda não tive contato, com dengue do tipo 3 ou dengue tipo 4? Teoricamente, era para eu também ter, a cada infecção com o novo sorotipo, um aumento do processo aí, infeccioso, e com isso o agravamento a cada nova reinfecção. Só que isso na prática não acontece. E por que não acontece? Porque aqui eu estou representando um dengue do tipo 3, então quando eu tenho a inoculação desse novo vírus agora por uma picada do mosquito, lembrando que essa picada vai inocular uma quantidade relativamente pequena de partículas virais, eu já vou ter na minha circulação os anticorpos neutralizantes produzidos contra o dengue do tipo 1 e contra o dengue vírus do tipo 3. E com isso, mesmo eles não sendo específicos para esse vírus, para esse novo sorotipo, eu já tenho uma quantidade suficiente de anticorpos que bloqueia completamente essa ligação com o receptor, tá? Então, com isso, eu bloqueio infecção via receptores. Mas aí vocês podem perguntar, mas professor, eu não posso ter infecção agora via receptor FC, porque essas partículas estão recobertas por anticorpo? Posso. Então, essas partículas virais completamente recobertas com anticorpos, elas podem ser, sim, endocitadas, fagocitadas pelas células, tá? Mas, como eu tenho o vírus completamente recoberto por anticorpos, então não tem exposição aqui dessas partículas da membrana da camada lipídica do vírus, ao invés de eu ter a fusão, certo? Dessa partícula com o endossomo, o que vai acontecer? Eu tenho, então, esses anticorpos impedindo a fusão com o endossomo e, ao invés de eu ter replicação viral, eu vou ter a degradação desse vírus. Então, com isso, eu não tenho infecção nem via receptor e nem via receptor de vírus e nem via receptor de porção FC de anticorpos, tá? Então, normalmente o que acontece é que um indivíduo ele pode ter 2 vezes infecção por dengue, mas 3 vezes é muito raro de acontecer, a gente não pode dizer que não vai acontecer. Normalmente a terceira infecção ela é mais leve do que a primeira, tá? E normalmente eu tenho uma infecção aí subclínica. 4 vezes é praticamente impossível eu manifestar os sintomas, apesar de que em sistemas biológicos eu sempre posso ter aí algumas exceções, tá? Mas, então, de maneira teórica, eu poderia ter 4 infecções por dengue. Na prática, normalmente eu tenho uma primeira, eu tenho uma segunda que pode ser mais grave, mas a terceira e a quarta infecções, ou elas são subclínicas, ou os sintomas são muito leves, porque eu já tenho esses anticorpos pré-formados da primeira e segunda infecções, ok? Então, com isso, eu termino aqui a aula de dengue, tá? Eu espero que com esse complemento tenha ficado um pouco mais claro esse processo de infecção aumentada por anticorpos. Até mais!